Já parou para pensar no impacto das palavras e do poder? E se tudo o que acreditamos sobre a verdade fosse manipulado para servir a interesses maiores? George Orwell, um dos escritores mais citados do século XX, deixou um alerta que ecoa até os dias de hoje e se torna cada vez mais atual. Antes de iniciarmos esse vídeo, por favor, se inscreva no canal e deixe um like para ajudar o nosso trabalho. George Orwell é uma das figuras literárias mais influentes do século XX, e seu impacto no mundo da política, filosofia e sociedade transcende o tempo. Ele é citado por todos os lados do espectro político, e suas reflexões sobre o poder, a verdade e a liberdade permanecem atuais. Orwell capturou as preocupações mais profundas de uma era marcada por ditaduras, manipulações ideológicas e o surgimento de regimes totalitários que ameaçavam destruir a essência da humanidade. Nascido como Eric Arthur Blair em 1903, em Bengala, na Índia, então parte do Império Britânico, Orwell passou grande parte da vida explorando a tensão entre o poder e o indivíduo. Ele cresceu em uma família de classe média baixa, com uma infância marcada por privações econômicas e uma educação em escolas elitistas, onde se sentia deslocado. Essas experiências moldaram suas visões sobre a desigualdade social e a luta de classes, temas centrais em sua obra. Apesar de ter sido educado em instituições de prestígio como Eton, ele rejeitou a vida acadêmica tradicional, optando por um caminho diferente. Em 1922, Orwell ingressou no Serviço Imperial Britânico servindo como policial colonial em Burma, atual Mianmar. Foi ali que começou a sentir as contradições morais de participar de um sistema opressor. Sua vivência no colonialismo o transformou em um crítico feroz da opressão estatal, algo que viria a ser uma constante em seus escritos. Depois de deixar o serviço, ele passou a viver como escritor, explorando temas de pobreza e injustiça social em obras como Na Pior em Paris e Londres e O Caminho para Wigan Pier. Orwell não era apenas um observador passivo do mundo ao seu redor. Em 1936, ele decidiu lutar na Guerra Civil Espanhola contra o fascismo, alistando-se nas fileiras da milícia republicana. Durante a guerra, ele quase perdeu a vida, sendo baleado na garganta. Mas o que mais o marcou foi a percepção de como a verdade estava sendo distorcida. A manipulação dos fatos pelos meios de comunicação e partidos políticos o horrorizou. Essa experiência sedimentou sua crença de que o controle da verdade é uma das armas mais poderosas de um regime totalitário. Sua visão do mundo foi profundamente moldada por essas vivências, levando-o a uma desconfiança profunda de qualquer forma de poder centralizado que pudesse distorcer a realidade. Essa percepção culminaria em suas duas obras mais famosas, A Revolução dos Bichos e 1984. Ambas as obras são alertas claros sobre os perigos do totalitarismo e sobre como a liberdade individual pode ser esmagada pelo controle ideológico. A Revolução dos Bichos é uma sátira direta à Revolução Russa e ao regime de Stalin, demonstrando como revoluções, mesmo quando iniciadas com ideais nobres, podem se corromper e se transformar em novos sistemas de opressão. Mas foi em 1984 que Orwell levou suas ideias ao extremo, criando uma distopia que continua a ressoar na consciência coletiva. 1984 é um dos livros mais impactantes e perturbadores já escritos. Ambientado em um futuro distópico, o romance nos apresenta uma sociedade onde o Estado controla todos os aspectos da vida dos cidadãos, incluindo seus pensamentos. O partido, liderado pela figura onipresente do Grande Irmão,
Utiliza a vigilância em massa e a manipulação da linguagem como suas principais ferramentas de controle. Uma das ideias centrais do livro é o conceito de duplo pensar, a habilidade de aceitar simultaneamente duas ideias contraditórias como verdadeiras. Esse é um dos métodos que o partido utiliza para manter o controle, pois, ao distorcer a verdade e eliminar a capacidade de pensamento crítico, eles conseguem suprimir qualquer forma de resistência. Orwell nos apresenta uma sociedade onde o passado é constantemente reescrito para se alinhar às narrativas do presente. Isso é feito pelo Ministério da Verdade, onde o protagonista, Winston Smith, trabalha. O governo cria uma realidade alternativa, onde o que é dito pelo partido é a única verdade permitida. Isso elimina qualquer possibilidade de questionamento ou dissidência. O famoso lema do partido, guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força, encapsula o duplo pensar e a capacidade do regime de controlar não apenas o comportamento, mas também os pensamentos de seus cidadãos. Outro conceito crucial de 1984 é o crime-ideia, que é a própria ideia de que pensar algo contra o partido é um crime. Esse controle extremo sobre os pensamentos das pessoas é talvez o aspecto mais aterrorizante da distopia de Orwell. O crime-ideia impede que as pessoas possam sequer conceber ideias de liberdade ou rebelião, pois suas mentes são tão moldadas pela propaganda do partido que elas perdem a capacidade de pensar criticamente. O Estado se torna, assim, o controlador absoluto da realidade. A vigilância também é um elemento central do controle em 1984. O grande irmão está de olho em você tornou-se uma das frases mais conhecidas da literatura mundial. O conceito de que o governo pode estar sempre observando, que não existe privacidade ou refúgio da intrusão estatal, cria uma atmosfera constante de medo e paranoia. Na sociedade descrita no livro, as pessoas não sabem quando estão sendo observadas, mas a possibilidade constante de vigilância as mantém subjugadas. Esse estado de vigilância onipresente é o que impede qualquer tipo de resistência organizada. A linguagem é outra ferramenta poderosa de controle em 1984. O partido cria uma nova língua, a novilíngua, cujo objetivo é restringir o pensamento crítico e eliminar a possibilidade de questionar o regime. A ideia é que, se as palavras para descrever liberdade, revolta ou mesmo pensamento independente não existirem, as pessoas não serão capazes de conceber esses conceitos. Orwell acreditava profundamente no poder das palavras e como elas moldam nossa percepção da realidade. Sua crítica à manipulação da linguagem reflete seu medo de que o controle sobre a linguagem pudesse ser usado para destruir a capacidade das pessoas de pensar por si mesmas. Ao criar essa distopia aterrorizante, Orwell nos alertou sobre os perigos do totalitarismo em todas as suas formas. Ele sabia que o controle da verdade, da linguagem e dos pensamentos era o caminho mais direto para a opressão. Em 1984, não há espaço para a liberdade individual. Cada movimento, cada palavra e cada pensamento são monitorados e regulados pelo partido. Winston Smith, o protagonista, tenta resistir, mas sua luta é desesperada e, no final, ele é tragicamente derrotado. A mensagem final de 1984 é clara. O poder absoluto corrompe absolutamente, e quando a verdade é destruída, a liberdade desaparece. Hoje, mais de 70 anos após sua publicação, 1984 continua sendo uma obra de advertência, especialmente em uma era marcada pela desinformação, vigilância digital e controle autoritário em várias partes do mundo. Orwell nos mostrou que o totalitarismo não surge da noite para o dia.
Ele começa com pequenos ataques à verdade, à liberdade de expressão e à autonomia do indivíduo. Quando aceitamos essas pequenas violações, corremos o risco de perder tudo o que é fundamental para a dignidade humana. É por isso que devemos permanecer vigilantes, como Orwell nos alertou. Devemos defender a verdade, a liberdade e o direito de pensar por nós mesmos, mesmo quando essas ideias estão sob ataque. E para continuarmos a explorar essas questões, convido você a se inscrever no canal, curtir e compartilhar este vídeo. Juntos, podemos manter viva a chama da liberdade e resistir à tentação de permitir que o poder absoluto prevaleça. A verdade é um valor inegociável e é nosso dever preservá-la. Até a próxima!